Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Meu irmão, minha irmã. Para termos um entendimento melhor do Evangelho que a liturgia de hoje nos apresenta, é importante meditarmos bem sobre a vida de Maria, sobre a sua postura diante o projeto de Deus. Um projeto que ela abraçou por inteiro, colocando-o como prioridade na sua vida. Maria sempre reconheceu que, mesmo tendo nascido dela, Jesus não lhe pertencia. Ela sempre se postou com humildade diante dele, nunca reivindicou um tratamento especial. Pelo contrário, se colocou como sua discípula. A narrativa começa dizendo que a mãe e os parentes de Jesus foram procurá-lo, mas não puderam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Provavelmente os parentes de Jesus tenham ido buscá-lo, pois eles pensavam que Jesus estivesse fora de si, ou seja, que estivesse louco. É compreensível a preocupação deles, afinal, vê-lo cercado por multidões, se misturando com prostitutas e cobradores de impostos, os deixavam assustados. Até então, seus familiares não tinham uma clareza sobre a missão de Jesus, sobre o caminho que ele haveria de percorrer em obediência ao Pai. Até mesmo sua mãe não tinha essa clareza. Ela ia compreendendo aos poucos, passo a passo, à medida em que os fatos iam acontecendo. Ela os associando com as revelações do anjo na Anunciação e com a profecia de Simeão, por ocasião da apresentação de Jesus ao templo. Antes, Jesus levava uma vida comum na pacata cidade de Nazaré, como qualquer jovem daquela época. Mas a partir do momento que ele assume o seu ministério, ele se diferencia. É o seu lado divino que prevalece, mas prevalece dentro da sua humanidade, isto é, Jesus não deixou de ser humano para ser divino, como ele não deixou de ser divino para ser humano. Foi na sua humanidade que Jesus revelou a sua divindade. Assim que Jesus assume a missão que o Pai lhe confiara, é natural que houvesse um certo desligamento da sua família de sangue, porque, a partir de então, ele se ocuparia com as coisas do Pai. Algo semelhante a um jovem que sai de casa ou para abraçar o matrimônio ou o sacerdócio. Para muitos, Jesus não recebeu sua mãe como devia. O episódio descrito neste evangelho soa como desprezo dele para com aquela que o gerou, o que não corresponde com a verdade. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Com estas palavras, Jesus não desconsiderou sua mãe, pelo contrário, a elevou, pois ninguém mais do que ela queria fazer a vontade de Deus. Maria se colocou como serva de Deus, desde o anúncio de que ela seria a mãe de Jesus. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua vontade. Sempre que este evangelho é sugerido para nossa reflexão, ficamos centrados na referência que Jesus faz de quem é a sua família, ou
questionando se Maria teve ou não outros filhos. Com isso, deixamos de meditar a mensagem principal do Evangelho, que é um convite a fazermos a vontade do nosso Pai que está no céu. Fazer a vontade do Pai é o único requisito que Jesus nos apresenta para fazermos parte da sua família. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso em Cristo Jesus, graças, Pai, porque pelo sim de Maria nos trouxestes Jesus, caminho, verdade e vida, para abrir as portas do vosso reino de amor para nós e nele nos introduzir com a condição de fazermos, Pai, a vossa vontade. Ajuda-nos, Senhor, na força de vosso Espírito Santo, para que apliquemos toda a diligência em juntar à nossa fé à virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio a perseverança, a perseverança a piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade, para que sejamos úteis, frutíferos e coerentes na vivência e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai amado, com toda a igreja nós vos rogamos, ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade chamastes à fé a muitos irmãos na região da Coreia e os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que pelo exemplo e intercessão deles possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai a Deus por nós, Mãe, e ajuda-nos para que nos tornemos ouvintes e praticantes da palavra do Senhor, e mesmo ameaçados, anunciemos e testemunhemos Jesus com palavras, gestos e ações fraternos, solidários e misericordiosos em todas as circunstâncias das nossas vidas. Amém. Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.